Boa noite mais uma vez. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 64. Nossas quintas-feiras nós estamos chamando de Caminhando nos Salmos. Toda quinta nós estamos meditando no Salmo, de maneira sequenciada. Nós então, nessa semana, nessa quinta, chegamos no Salmo de número 64 e vamos pensar sobre esse tema, língua que fere. Eu acho que todos nós aqui já passamos ou passaremos novamente pelo desprazer de ser atingido por uma língua, de ser atingido por uma mentira, de ser atingido pela expressão mais famosa hoje, a fake news. Mas é algo que não é de agora, não começou nos dias de hoje. Isso é algo que infelizmente acontece já há muitos anos, Então, o Salmo de número 64, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10, também está aí projetado, você pode acompanhar a leitura. Diz assim o Salmo: Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador, defenda-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos malfeitores. Eles afiam a língua como espada e a apontam como flechas, palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem qualquer temor, animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Mas Deus atira neles suas flechas, repetidamente são atingidos, pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que o virem. Todos os homens temerão, proclamarão as obras do Senhor, refletindo no que Ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio, congratulem-se todos os retos de coração. Vamos fazer mais uma oração? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, e pedimos ao Senhor que nesse momento o Senhor ministre aos nossos corações por meio da Tua palavra, Pai. Que seja o Espírito Santo do Senhor conduzindo esse momento, alcançando o mais profundo dos nossos corações, ó Pai, e que sejamos enriquecidos porque ouvimos ao Senhor. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento, Pai. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu disse, ser atingido por uma língua ferina, por uma língua que fere, é algo que nós estamos sujeitos e provavelmente aconteceu e acontecerá. Davi talvez tenha sido o personagem da Bíblia que mais passou por isso, porque à medida que ele era perseguido, primeiro por Saul, depois agora por Absalão, ele sempre tinha um dos recursos que os seus inimigos sempre usavam, era justamente de inventar coisas ou de mentir a respeito de Davi, com a necessidade de diminuir a fama de Davi, ou de diminuir quem a pessoa de Davi era, uma vez que Davi era muito bem quisto pelo povo, uma vez que Davi era alguém que tinha uma honra muito grande diante do povo. Então, por óbvio, uma das estratégias do inimigo era justamente tentar diminuir a pessoa de Davi. Davi passou por isso diversas vezes, e aqui nesse salmo ele apenas está expressando o sentimento dele diante de uma dessas vezes que isso aconteceu, provavelmente quando seu filho Absalão estava o perseguindo. Mas aqui a gente tem algumas coisas muito importantes para aprender nessa noite. Eu queria conversar com você, ou pensar com você a partir do salmo de número 64, sobre quais são as características de alguém que faz mentiras ou inventa mentiras com a intenção de prejudicar o outro, e qual é a característica daquele que está debaixo das asas do Senhor diante dessa cena. A primeira coisa que o texto nos fala é como Davi recorre a Deus. Olha só que coisa interessante. O primeiro verso diz assim: ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. E aí você viu aí que eu coloquei entre parênteses perplexidade, porque essa palavra queixa também pode ser traduzida por perplexidade. E uma coisa interessante dessa palavra é que ela é atribuída a um sentimento interno. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, guarda o meu coração.
Eu estou absolutamente assustado. Senhor, ouve o meu clamor, porque eu preciso que o Senhor guarde o meu coração. E uma das coisas mais interessantes que nós precisamos, diante de situações em que somos acusados falsamente, ou que mentiras são contadas ao nosso respeito, é guardar o nosso coração. Porque veja bem, a mentira só vai ter efeito sobre nós, se ela de fato adentrar no nosso coração. Se ela de fato começar a fazer sentido, ou seja, não é que a gente vai acreditar na mentira, mas é que a gente vai começar a pensar quais os efeitos que ela pode causar, como isso pode me prejudicar, o que as pessoas vão pensar de mim, e às vezes, isso vai tomando conta de forma tão absurda no nosso coração, que a própria ansiedade já nos leva a atitudes ou atitudes precipitadas. Deixa eu dar um exemplo de algo assim que eu estou querendo dizer. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, e ele estava contando uma história muito interessante. Ele disse que estava voltando para casa, aliás, ele foi trabalhar e começou a sentir uma dor no peito, e aquele negócio foi incomodando, e ele tinha ouvido histórias recentes de pessoas que tinham infartado. Então ali ele ficou preocupado, ele falou, eu vou embora mais cedo, saiu do serviço mais cedo, foi para casa, chegou, falou para a esposa, olha, eu estou sentindo uma dor no peito, esse negócio está me incomodando. Você quer ir no médico? Ele disse, não quero, eu estou com medo, porque os hospitais, negócio do coronavírus e tal, vou ficar quieto em casa. Mas lá pelas tantas da noite, aquela dor foi se intensificando, e ele foi ficando ansioso, ele foi ficando desesperado, ele foi ficando apavorado, virou para a esposa, vamos para o hospital, que eu estou morrendo, e chegou no hospital, e foi para o hospital, chegou no hospital, e lá no hospital ele já foi dando entrada, eu estou infartando, eu estou morrendo, e logo ali atenderam ele, e começaram a fazer o tratamento ali do infarto, já de imediato, e exames e tal, e o resultado, no outro dia, depois do acompanhamento durante a noite, depois de fazer todos os exames, vocês já estão desconfiando qual é o fim da história, né? Ele não tinha nada. O que ele tinha? Ansiedade. Ele deixou aquele sentimento entrar no coração dele de tal forma que aquilo gerou um efeito externo. Muitas vezes é exatamente isso que acontece quando nós estamos rodeados ou estamos cercados, como Davi está cercado aqui. Davi tinha essa consciência e por isso ele recorre ao Senhor, por isso ele diz, ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador, porque Senhor, se o Senhor não me proteger, se o Senhor não guardar o meu coração, se o Senhor não guardar o meu sentimento, se o Senhor não for comigo aqui, ó Pai, eles não vão precisar nem tirar a faca, eles não vão precisar vir nem de maneira física, porque o meu emocional já vai estar completamente destruído. E às vezes a gente não pensa nisso, né? Às vezes a nossa percepção é de que a gente quer que Deus proteja-nos dos inimigos, da ameaça física, da ameaça aparentemente mais real. Mas Davi aqui está fazendo algo extraordinário. Deus, protege o meu coração. É como se ele estivesse dizendo isso. Protege o meu interior. E aqui, para você fazer esse pedido para Deus, você primeiro precisa entender a sua incapacidade de se autoproteger. Você precisa entender que você depende de Deus para que o seu coração seja preservado diante de uma ameaça como essa. Isso requer de você humildade. Isso requer de você um reconhecimento de que Deus de fato é aquele que pode fazê-lo. Verso 2 ele continua, defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos malfeitores. Aqui ele vai descrever exatamente o que está acontecendo. Olha, eles estão conspirando contra mim, eles estão, já são muitos agora, a ruidosa multidão dos malfeitores, não é só um, mas são muitos, e eles estão vindo ao meu encontro. Me protege, Senhor, me protege, Senhor. Me protege, Senhor, eu preciso da sua proteção. Talvez essa seja a primeira atitude que eu e você devemos fazer diante de línguas que ferem. O texto continua no verso 3, perdão. Em segundo lugar, Davi nos mostra que nós precisamos encarar a realidade. E como que ele faz isso? Ele vai caracterizar agora como é o coração daqueles que praticam esse tipo de atitude. E aqui a gente pode ter dois efeitos. Talvez você está olhando aí e você está se vendo como a vítima. Eu sou aquele que sofro
a fake news, eu sou aquele que sofro as mentiras, eu sou aquele que sou atacado injustamente. Mas é importante a gente conhecer as características que Davi vai descrever aqui, porque talvez você se descubra justamente do outro lado dessa moeda. E aí a gente precisa fazer uma reavaliação do nosso coração. Então vamos lá, verso 3, olha só. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas, palavras envenenadas. A primeira característica que Davi traz para nós aqui de alguém que fere o outro com a língua é a intencionalidade de fazê-lo. É por isso que Davi está usando essa expressão como se ele estivesse afiando a língua, como se fosse uma espada preparada para realmente matar, e apontam essa língua, ou seja, eles apontam essa arma como flechas na direção da vítima da qual eles querem alcançar. Há uma intencionalidade no coração daquele que quer prejudicar o outro. E nós precisamos avaliar isso. A segunda característica que Davi vai descrever aí está no verso 4, olha só. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem qualquer temor. Na verdade, aqui há duas características. A primeira é como eles se omitem, como eles se escondem. E hoje isso está muito simples de acontecer. Não é isso que nós estamos vendo na televisão aí? Diversas pessoas fazendo perfil falso ou fake no Instagram, Facebook, coisas desse tipo, só para ou elogiar que eles querem, ou prejudicar que eles querem, ou falar mentiras, ou falar, no caso, mentiras de todo jeito. Mas perceba que uma das características daquele que mente, daquele que fere com a língua, é justamente fazer isso às escondidas. Eu já passei por uma situação assim. De repente o fulano fez uma atitude que prejudicou, e você vai investigando, por dizer assim, quem foi que disse isso, quem foi que instigou essa atitude, quem foi que determinou esses passos. Foi fulano, na hora que você chega lá no cara, Não, eu nunca falei com ele, eu nunca nem toquei nesse assunto. Meu irmão, isso infelizmente não é tão incomum assim de acontecer, porque essas pessoas trabalham nas sombras, essas pessoas trabalham às escondidas, essas pessoas fazem de maneira que não podem ser descobertas, ou pelo menos elas tentam assim. Mas há uma segunda característica nesse verso, a falta de temor. Eles não temem a Deus, e é por isso que eles fazem isso. Então perceba que já são três características interessantes daqueles que têm uma língua que fere. Primeiro, a intencionalidade de ferir. E aqui eu quero dar um parêntese aqui, porque às vezes a gente está pensando numa pessoa muito malfeitora e muito longe do nosso coração. Mas eu quero trazer isso para dentro da sua realidade. Como maridos, esposas, pais e filhos às vezes fazem isso. Principalmente quem é casado já há algum tempo, tem um pleno conhecimento de qual é o assunto que vai ferir ele ou que vai ferir ela. Já sabe que se falar daquilo, aquilo ali vai mexer. E aí, normalmente numa discussão que a gente faz, às vezes não é que você elaborou um plano do tipo, se ele vir falar comigo dessa forma, se ela vir falar comigo daquela forma, eu imediatamente vou sacar essa carta na manga que eu tenho aqui e vou jogar. Não. Isso é quase que instintivo. Nosso coração é tão pecador nesse sentido, que a pessoa fala de cá, você já rebate de lá. Não é que um pensamento foi elaborado, um plano foi feito ou arquitetado para isso. Mas o ponto é que você afia a sua língua, aponta ela como flecha e atinge o alvo. Eu estou dando esse exemplo porque quando a gente trata de intencionalidade, às vezes isso pode acontecer de forma tão instintiva que não parece intencional. Então a primeira característica é a intencionalidade. A segunda característica é que essas pessoas agem pela sombra. A terceira característica é que elas não têm o temor de Deus e por isso fazem. Veja bem, eu temo ao Senhor. Eu sei que o Senhor está vendo todas as coisas. Eu sei que Ele vai punir os injustos e todos os pecados. Eu sei que o Senhor não vai deixar passar impune o mal. Se eu tenho todo esse conhecimento no meu coração, eu vou mentir
com a intenção de prejudicar o outro. Só se eu for burro. Só se eu falar assim: Deus, por favor, me dá uma cacetada na cabeça, eu estou querendo apanhar. Ora, mas então por que a gente faz isso? Porque às vezes nós temos até esse conhecimento, ele está guardado aqui no sentido de saber sobre, mas isso não está no coração ao ponto de temer a Deus. E por isso a gente faz. É por isso que o texto de Provérbios vai dizer que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Ou seja, o temor a Deus é aquilo que direciona os nossos passos, ou deveria direcionar os nossos passos, deveria direcionar as nossas decisões, deveria direcionar a maneira que encaramos a vida. Mas quando não temos o temor a Deus, eu não tenho medo, ou eu não tenho escrúpulos, ou eu não tenho vergonha na cara para agir às escondidas com a intenção de prejudicar o outro. Verso 5, ele continua ainda descrevendo alguma dessas características. Olha só: animam-se uns aos outros com planos malignos. Eles começam a andar em bando. Pessoas más acham pessoas más. A gente tinha, quando eu morava em Goiânia, quando eu morava em Brasília e mudamos para Goiânia para um prédio pequeno, não tinha elevador, ele era daqueles prédios de 3 ou 4 andares, e no bloco que a gente morava tinha a Dona Maria. A Dona Maria, não é zoação, essa mulher existe mesmo, acho que ela ainda está viva, eu acho, não sei, mas ela ficava, a Dona Maria, ela sempre tinha a porta da casa dela aberta, a porta da sala dela aberta, e ela sempre estava na janela, de maneira que ela também pudesse olhar a porta. E a Dona Maria sabia de absolutamente tudo que acontecia no prédio. Tudo. Ela viu tudo, ela sabia de tudo. Nem sempre isso era ruim, porque às vezes o menino se perdia, ia lá perguntar para a Dona Maria, não, eu vi ele andando por ali, eu vi ele andando por aqui. Era uma senhora aposentada, era o que ela tinha ali. Mas logo a Dona Maria começou a criar uma gangue. E outras mulheres começaram a se juntar com a Dona Maria. E aí teve uma certa feita que isso deu um problema muito grande, isso deu um problema muito absurdo dentro do prédio, de conversas que saíram daqui, que saíram de lá. E veja bem, a Dona Maria não era mentirosa, ela só gostava de olhar o que estava acontecendo. Mas parece que nem todas que ali se alinharam com a Dona Maria tinham de fato aquela forma de agir. Eu sei que, de alguma forma, a gente vai se aproximando de pessoas que a gente parece. Perceba que isso é muito importante, porque às vezes nós pensamos que nós somos bons demais e que só caminhamos com pessoas muito ruins. Mas é bem possível que, como diz o Salmo 1, você já faz parte da roda dos escarnecedores e você nem percebeu que você é como eles. Porque os malfeitores, eles se animam, eles se aglutinam, eles trabalham juntos para justamente fazer aquilo que é mal. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Outra característica é justamente de se sentir superiores. Armamos um plano tão bom que não há quem possa nos impedir. Quem vai ver o que fizemos? Quem vai pensar o que pensamos? Quem vai construir o que construímos? É claro que alguém que não teme a Deus pensa assim, porque alguém que não teme a Deus se sente o seu próprio Deus, e por isso não pensa na possibilidade de que Deus pode descortinar aquilo que foi preparado, ao ponto de que o malfeitor seja humilhado. Quer ver um exemplo interessante sobre isso? Nós meditamos nisso nesse ano aqui na Bíblia, aqui na igreja, quando pensamos no livro de Esther. Você vai lembrar que Amã queria conspirar justamente com o imperador para acabar com a vida de Mardoqueu. E o que foi que aconteceu? Amã foi pego pela língua. Foi ele justamente quem foi morto na forca que ele preparou para matar Mardoqueu.
Mas Amã não pensava nisso. Amã não cogitava a possibilidade de que um dia ele iria ser pego por isso. Pelo contrário, no capítulo 5 ou 6, se eu não me engano, a Amã inclusive reúne a família para dizer como ele era glorioso, como ele era bom, como ele era um homem honrado aos olhos do imperador, como ele tinha almoçado com a imperatriz, no caso Esther. Mas ele é justamente humilhado. Mas pessoas assim se sentem maiores do que as outras. Pessoas assim se sentem superiores às outras. Mas não só isso, olha o que diz o verso 6. Tramam a injustiça e dizem, fizemos um plano perfeito. Eles se sentem superiores e eles se sentem inatingíveis. Ninguém vai poder destruir o plano que a gente fez. Ninguém. Retomando algumas características, para você não perder aí. Então vamos lá. Intencionalidade, eles agem às sombras, eles não têm o temor de Deus, eles se aglutinam, eles se sentem superiores e eles se sentem inatingíveis. Essas são as características de alguém que quer ferir, ou de alguém que fere com a língua. De alguém que fere com a língua. O texto termina dizendo o seguinte: a mente e o coração de cada um deles o encobrem. Eu acho isso extremamente fantástico. A mente e o coração deles não enxerga. Eles não conseguem tomar consciência do mal que eles estão fazendo. A mente e o coração deles está tão preenchido do que é mal, que encobriu completamente o bom senso, a bondade, a graça, a misericórdia. E é assim mesmo. Quantos de nós, quando vamos fazer o mal para alguém, não temos boas justificativas para isso? Espera aí, eu estou fazendo isso, mas é porque o fulano fez. O fulano pensou, o fulano confabulou, o fulano tentou. São olhos, ou melhor, são corações e mentes encobertas. São corações e mentes que não conseguem enxergar. São corações e mentes que estão presas em si mesmas. Essa é a principal, talvez, característica de alguém que tem uma língua que fere. De alguém que tem uma língua que fere. Em terceiro lugar, nós podemos ver então algumas características de alguém que está do lado de cá. Veja bem, Davi estava sendo perseguido, mentiras estavam sendo contadas ao seu respeito, ele estava cercado pelos inimigos e a sensação de Davi é que ele iria ser derrotado. Essa derrota, nesse caso desse salmo aqui, não se tratava só de uma derrota física, mas de uma derrota da pessoa, do caráter, de quem Davi era. Davi tinha a clara percepção de que as pessoas estavam sendo convencidas daquela mentira e o coração dele já estava a ponto a ser atingido por aquelas mentiras. E é por isso que a primeira atitude de Davi é: Senhor, socorre-me, protege a minha vida, protege o meu coração, protege a minha alma. Davi então descreve o que está acontecendo, Davi então mostra para nós algumas das características de quem está agindo dessa forma, e agora no verso 7, o papo dele muda, vamos dizer assim, o foco dele agora muda, e ele vai falar agora de corações que estão confiando em Deus. E aí o verso 7 diz o seguinte: mas Deus atirará neles suas flechas, repetidamente serão atingidos, pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que o virem. Davi agora declara uma confiança em Deus, na aplicação da justiça de Deus. Isso aqui é muito importante. Sabe, a gente vive a vida como se Deus fosse uma espécie de botão de emergência. Tipo assim, eu estou vivendo a vida, a coisa está caminhando legal, mas bati o carro, não tem dinheiro para pagar. O que eu faço? Botão de emergência. Senhor, me socorre. É isso. É como se Deus fosse isso. Um botão de emergência.
A mesma coisa a gente faz quando a gente é injuriado, ou quando mentem sobre nós, ou quando tentam nos destruir a partir de uma fake news, para usar uma expressão mais nova. Mas o que Davi está nos ensinando aqui é algo precioso demais. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar na justiça de Deus, e o mais sério de todos, eu preciso confiar na justiça natural de Deus. Natural. Percebe que Davi não está esperando que caia um raio sobre a cabeça desses homens. Davi não está esperando que um buraco se abra na terra e eles sejam engolidos. Davi não está esperando nem que eles tenham um infarto fulminante. O que Davi está aqui confessando com os lábios, falando para as pessoas, e lembre-se que isso aqui é um cântico do povo de Israel, então isso aqui era para ser passado de gerações em gerações, esses princípios, e aqui o que estava sendo ensinado, era para ser ensinado para as gerações posteriores, por isso Davi registra essas palavras. O que ele está ensinando aqui é o seguinte: olha, Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos pelas próprias palavras, farão cair uns aos outros. O que Davi está mostrando aqui é o seguinte: quem age de maneira maléfica pela língua é pego pela própria língua. O que Davi está declarando aqui é algo que já está declarado muitas vezes no livro de Provérbios ou em outras narrativas bíblicas, como a de Amã, que eu acabei de falar aqui agora há pouco. Isso é muito importante, meu irmão. Confiar na justiça de Deus é confiar na lógica da justiça de Deus, na aplicação dessa justiça de forma, muitas vezes, natural. Porque quando a gente pensa em Deus como botão de emergência, a gente só pensa em Deus como alguém que vai agir de maneira extraordinária. E parece que Deus não está no ordinário, parece que Ele não está cuidando do dia a dia, parece que o dia a dia está fora do controle de Deus. Alguns ainda entram com um discurso não, Deus é magnânimo demais, Deus é grande demais, Deus é majestoso demais para se importar com as coisas do dia a dia, então Deus só se importa com as coisas grandes. Então deixa eu te contar um negócio, para Deus o que a gente considera grande é nada. É nada. Imagina a seguinte cena. Lembra daquele filme Impacto Profundo? Minhas referências estão ficando antigas, né? Eu estou velho. É um filme já um pouco antigo, que ia cair um meteoro na Terra, e aí tem um tsunami e tal. Eu lembro que aquele filme foi assim, foi muito impactante no sentido de que chamou a atenção das pessoas para a teoria, para a tese, e na época tinha muito negócio de conspiração, que vai vir um meteoro e vai acabar com a Terra. Aí aquela cena onde tem o mar invadindo a cidade de Nova York, destruindo os prédios, era uma cena grandiosa. A gente olha para aquilo e fala: caramba, se um dia acontecer um negócio desse, que coisa, nossa! Meu irmão, isso para Deus é a mesma coisa de cair um pingo d'água assim. É nada. Então, perceba que Deus é realmente grande demais, majestoso demais, Ele é o supra-sumo, magnânimo, e que de fato todas as ações, ou tudo que acontece, ou todos os assuntos que são pertinentes a nós individualmente ou à humanidade, para Deus não é nada diante da sua grandeza. Mas, mesmo Ele sendo grande dessa forma, Ele escolheu se importar, não só com aquilo que nós consideramos grande, mas com tudo. Ele governa sobre tudo, sobre a formiguinha que está andando aqui agora nesse momento e a gente nem está vendo. Ele governa sobre tudo, de forma que não é possível que a vontade dele não seja realizada e que a justiça dele não seja aplicada. Mas para eu pensar dessa forma, para eu ter essa maneira de ver, para que isso seja a minha cosmovisão, como é a linguagem que é usada hoje, a minha visão de mundo a partir dos olhos de Deus, eu preciso parar de pensar em Deus como um botão de emergência. Extraordinário, Deus, bicho pegou aqui. Não. Eu sei que Deus é o justo juiz, e Ele punirá
a todo malfeitor. Por isso meu coração descansa. Ele é o vingador. Ele é aquele que vai trazer justiça, não eu. O que Davi está dizendo aqui é isso. Davi está olhando para essa realidade dizendo, olha, eles não conhecem o Deus não. Lembra uma das características é não temer a Deus? Eles não conhecem Deus não. Deus vai pegar as flechas que eles atiraram, Deus vai pegar a língua deles, Deus vai pegar a maneira que eles fizeram para prejudicar a mim e vai inverter aquilo de forma que isso vai atingi-los, de forma que eles vão cair um com o outro, de forma que eles vão se destruir. Isso vai ser tão grande que eles menearão a cabeça, eles vão ficar com vergonha, eles vão ficar envergonhados da atitude que eles tiveram, da atitude que eles tomaram, tal como Amã na hora de ser confrontado pelo imperador ali, Esther, na hora de confrontar ele, falar, ele que quer matar o meu povo, e Amã, lascou para mim, agora já era, agora eu dancei. E o pior, lembra que eles estão tentando aglutinar uma multidão para acreditar nas mentiras que eles estão contando. Mas aqui Davi diz, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que o virem. Eles serão humilhados não só no seu coração, não só internamente, mas eles serão humilhados socialmente. Eles serão humilhados diante do povo. Agora a pergunta é, eu e você cremos nisso no momento em que estamos passando por uma situação como essa? Lembra? Para crermos nisso, Deus não pode ser o botão de emergência. Deus tem que ser de fato aquele que habita nos nossos corações, aquele que é o rei da minha vida e aquele a quem eu presto honra e glória diária. Estão mentindo sobre mim, estão falando mal de mim, estão me humilhando publicamente, estão tentando desvirtuar o meu caráter. O que eu faço? Descanso e confio em Deus, na aplicação da justiça de Deus. Não é que vai cair um raio na cabeça. Olha para você ter uma ideia. Provérbios 12, 19 diz o seguinte: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Só aquela mentira que dura. É só aquela mentira que vai durar. Mas os lábios que dizem a verdade permanecerão para sempre. Por quê? Porque quem diz a verdade está com o Senhor. Está com o Senhor. Mas quem diz a mentira não está com o Senhor. Não é assim que a Bíblia diz? Quem que é o pai da mentira? É ele mesmo. Esses vão durar um instante. A vida deles é apenas como um sopro. Pode haver um momento de glória, pode haver um momento em que essa mentira vai trazer algum tipo de êxtase, mas vai durar só aquele momento. Os que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Permanecerão para sempre. O texto continua, verso 9: todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. É isso que nos leva, mais uma vez, remontando aqui a história de Esther, a Amã, como Amã foi enforcado pela própria forca que ele preparou para Mardoqueu, diante da mentira que ele tinha contado. Aquela história toda é contada, e nós deveríamos contar para as nossas crianças, para dizer o seguinte: olha só, está vendo como é que é? Se você escolher mentir, se você escolher não seguir a palavra do Senhor, se você escolher não agir com a verdade, você vai se dar mal, você vai dançar, vai dar ruim para você. Eu não sei se seria exatamente essa linguagem que a gente falaria com as crianças, mas a lógica é essa, a ideia é essa. E o que o salmista está dizendo aqui é exatamente isso. Os homens vão ver o que Deus fez, os homens vão ver o que aconteceu com aqueles que usam a língua para ferir, e vão proclamar a Deus, vão proclamar a glória de Deus, e vão temer a Deus. Qual é a característica de alguém que tem uma língua que fere? Ele não teme a Deus. Mas quando eu descubro quem Deus é, que Ele de fato é rei, que Ele de fato governa, e que a justiça dEle realmente irá ser exercida, então eu temo a Deus.
Um salmo assim deveria servir para nos relembrar dessas verdades. E verso 10 diz assim, olha só que loucura o verso 10. Alegrem-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Davi está falando assim, façam uma festa. Mas estão mentindo sobre mim, mas estão tentando me destruir, estão tentando acabar com o meu caráter, com a minha honra, com a minha fama. No caso de Davi, por causa que ele era famoso. E aí Davi, quando olha para Deus, olha para a justiça de Deus, olha para o Deus que faz de fato, o Deus que não vai omitir o exercício da sua justiça, Davi fala assim, alegre-se, relaxa o coração, fica tranquilo, porque esse povo aí, essas mentiras vão durar pouco. Eles vão ser punidos pelo Senhor, as flechas que eles armaram atingirão a eles mesmos. Então vamos fazer uma festa, vamos nos juntar aqui, vamos nos juntar e vamos fazer uma festa? Vamos fazer uma festa junto? Nós não estamos podendo fazer muita festa agora, mas faz uma festa pequena. Fala assim, relaxa seu coração, relaxa seu coração, vamos confiar no Senhor, porque os retos de coração podem fazer isso. Os que buscam refúgio no Senhor podem fazer isso, porque eles estão debaixo da verdade do Senhor. O que fazer então? Olha só, vamos lá, algumas aplicações bem práticas para nós. Em primeiro lugar, em dias de fake news, confie no Senhor. Isso não é novidade. Nem confiar no Senhor, nem a fake news. Confia nele. Confia na justiça dele, confia na soberania dele, confia que ele é o rei, confia que ele que está no controle de todas as coisas, confia que ele que está atento aos mínimos detalhes. Confia nele, porque ser atingido por uma língua que fere não é novidade, não foi a primeira vez para Davi, não é a primeira vez para mim e para você, e certamente não será a única. Segundo lugar, confie na justiça natural de Deus, onde homens cairão por sua própria língua. Eles vão cair pela sua própria língua. Essa é a promessa e a lógica de Deus. Por isso nós devemos confiar. Terceiro lugar, busque abrigo no Senhor, nele você encontrará refúgio para o seu coração. Porque essa é uma coisa muito importante. Você precisa buscar refúgio para o seu coração. Porque às vezes nós somos atingidos, e aí como a história que eu contei do meu amigo, que de tanta ansiedade achou que estava infartando, às vezes nós nos deparamos com aquela mesma situação. As mentiras vão alcançando tanto o nosso coração, elas vão vindo de encontro conosco, e algumas delas até vão se tornando verdade para nós, mas elas vão ferindo, ao ponto de que o nosso coração pode se transformar em pura mágoa, ódio e desejo de vingança. E aí, essa é a pior derrota que nós podemos ter. Por isso, busque abrigo no Senhor, confie no Senhor como Deus, não tenha Deus apenas como um botão de emergência, mas saiba que Ele está cuidando de tudo, e se refugia nele. Deus, o Senhor é a minha justiça, em Ti confio o meu coração. Palavras assim são repetidas em Salmos, não só algumas vezes, mas muitas. Quarto lugar, vislumbre o amanhã com alegria, pois os justos festejarão com o Senhor. Eu posso olhar para o amanhã e isso empolga o meu coração. Vamos começar uma festa aqui, porque a nossa festa vai ser eterna. Ela não vai ser só de uma noite, ela não vai ser só de um instante, como a festa do mentiroso, mas a festa daqueles que são retos, daqueles que buscam a justiça de Deus e daqueles que encontram um abrigo no Senhor. Essa é uma festa eterna, que começa agora e vai por toda a eternidade. Por isso, vislumbre um amanhã com esperança, com olhos bons. Deus aplicará a sua justiça, porque tem gente que olha para a injustiça dos homens, tem gente que olha para as línguas afiadas que vem ferindo, e vê o amanhã e vai lascar tudo. Nossa, agora acabou, minha vida acabou, eu estou perdido, não tem mais esperança, nossa, vai todo mundo acreditar nisso. Pera aí, onde é que está Deus nesse negócio aí?
Não é Ele que está no controle? Não é Ele que está no governo? Não é Ele que está vendo tudo? Então, relaxa seu coração. Descansa nele. Faz até uma festinha. Quinto lugar, olhe para Cristo. Tenha Cristo como sua referência. Porque olha só, Ele foi caluniado, humilhado, condenado injustamente. E Ele é o nosso Salvador. Então anime o seu coração ao saber que Ele te salvou. Porque qual que é o discurso de Jesus? Aquele que quiser vir até após mim, pega a sua cruz e siga-me. Várias cartas do apóstolo Paulo, ele tinha que começar explicando por que ele era apóstolo, tentando convencer as pessoas da autoridade apostólica que ele tinha. Várias cartas de Paulo era para justamente desfazer mentiras de falsos profetas. Inclusive a carta de 2 Pedro, que nós estamos meditando no domingo, tem como esse principal objetivo. Você quer seguir mesmo a cruz de Cristo? Prepare-se para as mentiras que virão ao seu respeito, ou a respeito da sua fé, ou a respeito das pessoas que você ama. Mas anime-se, porque Jesus passou por isso tudo, venceu isso tudo e nos fez mais do que vencedores sobre isso tudo. Por isso, animem-se. Vamos festejar. Alegre-se no Senhor. Uma última frase, já tradicional, para terminar. Olha só. Enfrentar a língua que fere é uma das piores dores que temos que lidar. O segredo de lidar com isso aos olhos do Evangelho é confiar em Deus e sua justiça e buscar nele abrigo para o nosso coração. Então você precisa confiar, buscar e encontrar nele abrigo. É assim que você enfrenta uma língua que fere. Não é usando a mesma ferramenta, porque é normalmente isso que a gente faz. Uma língua me feriu, o que eu faço? Afio as minhas línguas, preparo as flechas e vou soltando. Não. Eu e você confiamos em Deus, buscamos a Deus e nos encontramos em Deus. Nele nós temos abrigo. Senhor, guarda o meu coração, me prepara para enfrentar esse momento. E se sua confiança for grande o suficiente, você vai até fazer uma festa, porque Jesus já passou por isso e venceu tudo isso, e já nos fez vencedores sobre toda essa realidade. Amém? Vamos fazer uma última oração? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduz em entendimento e graça através da Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor consola o nosso coração com essa palavra, com esse salmo, Deus. O Senhor nos instrui a como agir, mas sobretudo o Senhor mostra como o Senhor é um Pai presente, um Deus presente, um Deus pronto a nos guardar, a nos refugiar em si, a guardar o nosso coração, Pai. Eu peço ao Senhor, todos aqueles que estão passando por momentos assim, ó Pai, onde o coração talvez já tenha sido atingido, onde mágoas já tenham sido construídas, onde desejo de vingança já esteja presente, Pai, em nome de Jesus, cura esse coração, liberta esse coração, e que em nome de Jesus, ó Pai, essa pessoa possa encontrar abrigo no Senhor, cuidado no Senhor, proteção no Senhor, ó Pai, e alegria ao saber que o Senhor é justo e executará a sua justiça, executará o seu juízo sobre todos os malfeitores, ó Pai. Nos ajuda a descansar em Ti, ó Pai, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.